A violência contra a mulher, gente, é um problema muito grave em todo o país. E aqui no Espírito Santo, olha só, os números mostram que nos 4 primeiros meses desse ano, 9 mulheres foram assassinadas, vítimas de companheiros que alegam como motivo para tanta barbaridade os ciúmes. 3 feminicídios a menos que no mesmo período do ano passado. Diminuiu. Mas, gente, nem de longe isso é uma boa notícia, né? E quando o assunto é a violência doméstica, escuta isso, mais de 8.000 denúncias foram feitas nesse mesmo período, de janeiro a abril. Um aumento de mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Pensa, 8.000 mulheres apanhando de janeiro a abril. Isso porque denunciaram, hein? Olha só, enfrentar e combater a violência contra a mulher, gente, é um papel de todos nós, mesmo não sendo você a vítima. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Aqui no estúdio eu recebo a advogada Laila Freitas. Obrigada, doutora, pela sua participação. Seja bem-vinda. Gisélia Freitas, psicóloga. Muito obrigada também pela sua contribuição, sempre parceira aqui com a gente. E hoje nós recebemos aqui a Eva Vilma, que ela estava assistindo essas imagens aqui e precisou até conter um pouquinho a emoção por conta que tudo isso faz você reviver situações que você já passou. Eu poderia ter sido uma vítima dessa. Eu quase aconteceu a mesma coisa comigo. Estou hoje aqui pela misericórdia de Deus. Deus me deu livramento para me estar aqui hoje, porque eu passei por cenas assim também, de arma, de pancada, porrada, paulada, tudo que você imaginar. Já arrancou dente com uma porrada. Eu passei por tudo. E aquilo dali não é só comigo, né? Eu passei a minha vida vendo a minha mãe passar por isso também. Eu passei também. Aquilo dali poderia ter acontecido comigo. Você também teve pessoas da sua família que foram ameaçadas? Sim, toda a família. Todo mundo tinha que ficar quieto. Ninguém podia falar, ninguém podia denunciar, ninguém podia fazer nada. A gente vivia sobre aquele julgo ali. Tinha que aceitar, tudo calado. Você passou por isso por quanto tempo? Foi de 2007 até... Fiquei um aninho, 2007 até 2008. Aí ele foi para um presídio de segurança máxima. Aí eu tive um descanso. Aí ele saiu novamente em 2012. Aí em 2012 ele veio atrás de mim, eu fui, fiquei com ele. Aí fiquei de 2012 até 2019. Você tentava sair desse relacionamento? Sim, tentava sair. E por que você não conseguia? Primeiro porque ele era o chefe do meu bairro, né? Ele era o chefão. E você não podia denunciar, porque dentro da comunidade existe uma regra, né? Você não pode levar a polícia para dentro da favela. Porque a gente vive sobre um... É mais fácil você negociar com eles ali dentro do que você chamar a polícia para dentro. Então, eu fiquei por muitos anos passando por aquilo dali. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora chega. Eu prefiro morrer do que viver desse jeito. Aí foi quando eu procurei a justiça. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, então, o que te encorajou realmente a seguir adiante nessa decisão. Mas antes, doutora Laila, a gente está falando aí de um número de 8.000 mulheres, assim como a Eva Vilma sofreu isso na pele. Vamos parar para pensar? É muita mulher apanhando? E a gente se pergunta, cadê esses 8.000 agressores? Conta pra gente. Boa tarde, Beta. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É muito complicado, né, Beta? Porque, como você disse muito bem, esses são os números que estão chegando até nós. Fora as vítimas que não têm acesso, ou desconhecem, ou possuem medo. Porque não existe, isso é muito importante de pontuar, Eva, não existe época certa para a vítima. A vítima pode denunciar com 20 anos, com 20 dias, com 20 meses. Depende do momento que ela está preparada para aquilo. E é importante se questionar aonde estão esses agressores, porque existem programas e existem processos a serem respondidos para que se evite isso novamente, uma reincidência, digamos assim, né? E, de fato,
Gisele? A gente está falando aqui programas que evitem, né, uma reincidência. Honestamente falando, o que acontece quando a mulher acaba perdoando, né? Porque é difícil a primeira agressão, você denunciar. Geralmente não é assim que acontece, né? Vai se repetindo até que chegar num ponto, como a Eva disse, chega ao ponto de exaustão, quando a mulher tem tempo ainda para agir dessa maneira. E aí, honestamente falando, dá para acreditar no homem que fala assim para a mulher, não, aconteceu só hoje, nunca mais, eu juro que vai acontecer? Não, os traços, aliás, vêm antes da agressão física, né? Porque existe agressão psicológica, patrimonial, existe a agressão moral, existe a agressão sexual, antes até de chegar na física. Então, quando chega na física, houve outros tipos de agressões. O que acontece? São dois pilares aí. Um de constrangimento, muitas vezes essas mulheres aturam essa situação porque não quer que isso vá para a sociedade, para o grupo de amigos, para a família, né? Existe um outro pilar onde que essa mulher, na verdade, o homem é muito persuasivo, muitos narcisistas, né? Eu te amo, eu te adoro, eu não consigo viver sem você, eu estou assim por conta dessa situação, porque eu bebi, porque eu perdi meu emprego, porque você também, mas ele me ama. Então, associa uma agressão a um cuidado, a um amor, a um desequilíbrio, infantiliza, né, algo tão importante, ao mesmo tempo romantiza algo tão grave, né? E um outro pilar também, muitas vezes essa mulher é tão dependente desse marido, financeiramente, psicológico, porque se criou esse laço, né? Esse agressor, ele gosta de ter essa dependência. E existe, então, esse movimento paradoxal que quando essa mulher vai ganhando liberdade dentro do mercado de trabalho, com a sua autoestima, ela vai perdendo outra liberdade, ao ponto de perder até a vida, né? Dentro desse caminhar. Então, isso é muito difícil de identificar, mas existem traços, existem sinais que estão aí e toda a sociedade, toda a família, todos os amigos, briga de marido e mulher, se coloca a colher, o garfo, a faca, todos os talheres de casa, e isso aí virou um problema social, não só familiar mais. Você ouvia muito isso, Eva, no sentido de prometo, nunca mais vai acontecer? Eu ouvia muito que a culpa era minha. Eu fiz isso porque você fez aquilo, porque você se comportou dessa maneira. Eu tenho um ciúme doentio de você. Você não pode usar certa roupa, você não pode se comportar, você não pode conversar com um homem, você não pode vir um oi no Facebook. Era uma coisa psicopata mesmo. E eu apanhava dele e ele falava que a culpa era minha, que eu tinha apanhado por conta do meu comportamento. E aí chegava um momento que eu achava que era minha culpa mesmo, que ele estava fazendo aquilo porque ele me amava demais. Isso é verdade que ela disse. Eu achava, o amor dele é sobrenatural, ele me ama demais. Esse ciúme é porque ele me ama muito. Eu realmente achava isso por um tempo. E olha só, a gente vai convidar aqui para o nosso bate-papo a Tati. Ela também já viveu a violência doméstica e entende bem como é passar por essa dor, né, Tati? Boa tarde. Conta pra gente o seu relato. Eu passei isso, fiquei refém também, e uma pessoa que eu achava que gostava de mim, falava que me amava, mas era sempre assim, te amava de um lado e te agredia do outro. E a gente ficava com medo de sair disso, porque sempre tinha uma ameaça, vou pegar sua mãe, vou bater na sua tia, então você vai ficar aqui, não vai sair daqui. Então, a gente fica muito refém, né, da ameaça, a gente fica muito frágil, a gente não sabe se isso realmente pode acontecer ou não, e a gente acaba ficando ali. Você tinha medo dele cumprir com essas ameaças, já que ele ameaçava a sua mãe, a sua tia, pessoas da sua família? Sim, tinha muito medo, porque eu vivia no convívio das amizades dele, eu via quem eram os amigos dele, então tinha muito medo, né, dele cumprir sim com as ameaças. Me batia muito, já chegou a me deixar nua para fora da casa dele. E, assim, vários fatos que, assim, só a gente que já passou sabe como é difícil, né? Eu ouvindo um áudio aí da violência, me emocionei muito aqui porque faz lembrar do passado, né? Que hoje, graças a Deus, eu consegui sair de tudo isso.
mas sempre vem uma lembrança, né? Quando algo assim acontece. E aí muitas mulheres pensam assim, também já ouviram ameaças, eu vou te pegar, não vai passar de hoje não, né? E aí, quando que a gente deve levar isso a sério? Quando que aquela palavra daquele homem, daquele agressor, que a gente fala assim, acho que dessa vez ele está falando sério, tem algum sinal? Igual a gente viu agora na reportagem, né? Quem diria que, poxa, a pessoa que ele se relacionou por 2 anos, ele fosse tirar a vida da própria pessoa que ele jurou amor, né, por um momento na vida, e do pai dela também. Tem coisas que escondem, até no companheiro, do masculino, que às vezes é difícil. O homem, diferente da mulher, verbaliza muito pouco, né? Tem esses sinais e quando vá para a ação, vai da pior forma possível. Então, pode ser aquela pessoa pacata, tímida, que nunca houve um caso e, da primeiro caso, acontecer. Por isso que não pode brincar, né? Qualquer sinal tem que ser realmente um alerta. Agora, vale a pena, quando ela coloca de ciúme, deixar muito claro que romantizam muito o ciúme. Ciúme não é algo positivo, não é algo passivo, não pode ser algo passivo. Ciúme é não querer que o outro tenha aquilo que é meu. Pessoas não são minhas, não pode objetificar, né, mulher? Então, quando fala assim, é por ciúme, já corta ali e fala, você precisa se tratar. Precisa procurar um tratamento, então não pode ter ciúme de tudo. Hoje somos pessoas conectadas, vivendo socialmente, vamos para o mercado de trabalho, que eu vejo casos e relatos de mulheres que vão para o trabalho e deixam o emprego, né? Existe um problema até financeiro aí, social, por vergonha de chegar com o rosto espancado, agredida, e isso prejudica a autoestima, a imagem, a vaidade, é tudo. Então, não se pode deixar como justificativa que ciúme é algo bonito, é algo que, nossa, ele gosta de mim, tem medo de me perder. Não é medo, isso é doença, né? Então, tem um pouquinho de ciúme, tudo bem, vai na normalidade, mas os sinais estão aí, isso não é justificativo e usa isso como pilar da agressividade. Doutora Laila, a gente viu ali o relato da Tati, que ela falou que a família dela foi ameaçada, o relato aqui também da Elva, que ela teve outras pessoas da família também ameaçadas. Mas, se a gente for ver na realidade, ela está ali envolvida ainda nesse relacionamento. Como que ela deve se proteger? Como que a família se protege? É importante ter a rede, né? Porque, como a doutora trouxe, o modus operandi deles sempre é muito parecido. O isolamento social, o isolamento familiar, justamente para permanecer fragilizando a mulher e fazendo-a pensar que ela depende dele, não só financeiramente, como emocionalmente também. Então, o principal, tanto para a família quanto para a vítima, é não se isolar e é permanecer sempre vigilante até que a vítima tenha condições de realizar a denúncia. Então, eu, enquanto familiar da vítima, posso acionar a polícia, posso fazer uma denúncia anônima, posso me colocar à disposição da vítima e estar sempre buscando trazê-la para perto e não aceitar esse isolamento. Porque é esse isolamento que machuca muito também a vítima. Nós temos recebido no escritório, muito curiosamente, muitos casos de mulheres que estão fazendo o caminho contrário, doutora. Elas estão percebendo, identificando a dependência financeira, a violência patrimonial, buscam essa independência através de cursos técnicos, através de melhorias, para poderem se separar. Então, isso é muito importante também. Tá, Cria uma base, né, para se fortalecer e sair daquele ciclo de violência. Exatamente, porque não é uma questão de agora, socialmente falando, culturalmente falando. Isso aí vem de toda a nossa sociedade. E romper isso, e essas mulheres começarem a perceber esse padrão, é muito, tanto pelo a gente falar aqui, falar nas nossas redes, mas também da própria vítima conseguir identificar. Agora, a doutora Laila tocou num ponto muito importante, né? O papel social, às vezes os vizinhos que estão acompanhando, vendo, sabe o que está acontecendo ali, né? Uma briga entre o casal. Não tem mais essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Deve se meter sim, né, Gisele? Sim, com certeza. Esse apoio social, essa rede de apoio familiar, família, muito importante, amigos. Não é a hora de colocar o dedo na cara, condenar, a culpa é sua, você que trouxe o ordinário para dentro de casa, você gosta, porque muitas vezes as próprias mulheres vão contra a mulher que está sendo agredida. Não sei se é o seu caso, mas em vez de ajudar, fica falando, mas você fica vestindo aquelas roupas, os próprios pais, a família, tá vendo? Você fica saindo para trabalhar, por que não faz o que seu marido quer? E isso é apoiado dentro de casa. Como é que essa mulher, ela sai? Você teve
esse apoio, Eva, da família, dos amigos, das mulheres em especial? Eu tive essa fala que ela teve aí. Ah, você é safada. O cara te bateu, arrancou seus dentes, você continuou com o cara. O cara quebrou seu nariz, você continuou com o cara. Só que não é tão simples assim. Você ama aquele cara, eu não sei se isso era amor. Eu não sei dizer o que eu sentia por aquela pessoa. Amor, eu não sei se era. Mas você sente uma dependência muito grande da pessoa. Emocionalmente, financeiramente, tudo. Você acha que eu achava que ele era o mundo para mim, era tudo para mim. Eu não conseguia me separar, me desagarrar dele. Aí vinham as ameaças junto também. Se você me largar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você nunca mais vai subir aqui no bairro. Você não vai conseguir trabalhar. Eu vou te infernizar. Eu vou atrás de você onde você estiver. Então, não é tão simples como as pessoas pensam. Mas por que, Roberta, esse discurso dela, aproveitando rapidinho, existe uma pergunta no ar, por que tantas mulheres continuam em relacionamentos tóxicos, né? Ou pessoas que continuam em relacionamentos tóxicos? Existe algo do ser humano que é um medo, o medo do novo, o medo da mudança, o medo de largar aquilo e desbravar outras coisas. E por mais que você esteja num relacionamento ruim, aquilo você conhece, é conhecido. Nós temos dentro da nossa psique uma dificuldade de transcender isso e ir para, tá bom, mas se ninguém mais quem quiser? E quem é que vai querer? E como é que eu vou sobreviver? E será que eu vou gostar do outro? Então, esse medo do novo, por incrível que pareça, às vezes é maior do que o medo dali que está acontecendo, de manter uma relação tóxica. E como que você conseguiu, em que momento que você conseguiu se sentir segura para dar um basta nessa relação, Eva? Eu tinha dois irmãos, homens. Um morreu, mataram, que é o que eu te falei que ele agrediu ele. E eu tinha outro irmão que estava preso e saiu da cadeia em 2017. Aí esse irmão me deu essa força, esse apoio de, agora você vai seguir sua vida que eu peito ele. E ele enfrentou ele por esse tempo. Aí foi quando eu consegui fazer a denúncia e me manter, me segurar. Só que aí ele vinha e fazia ameaças dizendo que poderia acontecer alguma coisa com esse meu irmão. Aí vinha aquela pressão psicológica de novo. Olha, se você fizer isso, pode acontecer alguma coisa com seu irmão. Aí eu ficava com medo de acontecer alguma coisa com meu irmão. Meu irmão conversava comigo. O que está acontecendo? Me fala, conversa comigo. Ele está falando alguma coisa? Eu não falava nada. E eu ficava naquela pressão dele e querendo a ajuda do meu irmão ao mesmo tempo. Mas aí meu irmão logo depois foi preso novamente. Mas aí ficou essa força que ele me deu e eu continuei. Só que ele não saía do meu pé, ele não respeitava a Maria da Penha, ele não respeitava a medida protetiva, ele não respeitava nada. Doutora Laila, eu me coloquei aqui no lugar da Eva e fiquei assustada com o sentimento que acabou vindo aqui. Exatamente. Né? Como que a mulher faz para sair desse ciclo de violência numa realidade como essa? É muito difícil porque muitas vezes, é importante dizer, o Estado falha. Um homem que não respeita a medida protetiva, ele tem que ser preso imediatamente. E muitas vezes o Estado falha nisso. Até porque tem as realidades sociais, por exemplo, que ela disse aqui. Como é que o Estado vai subir, né? Sem a autorização de quem está ali? Então, o Estado precisa estar mais presente, porque é nessas horas que a mulher morre. Ele começa a sentir o quê? Que não tem nenhum tipo de impedimento, ele vai se sentindo confortável, fortalecido, corajoso, e cumpre as promessas dele, tanto de violência quanto o ápice da violência, que é o feminicídio. Então, é fundamental que o Estado comece a agir mais nos casos de descumprimento. A gente tem visto muito descumprimento na realidade dos fatos aí dentro das delegacias, tanto nas varas. E as varas fazem o quê, Beta? Vamos advertir o agressor. O que você faz quando você adverte uma pessoa por escrito? Olha, fica advertido que se você cometer de novo, você pode ser preso. E até lá, o que acontece com a vítima? Ela fica rendida a essa situação? Então, fica aqui a crítica muito expressiva ao Estado nesse sentido. Deixa eu só voltar com a Tati para a gente chegar à conclusão desse assunto. Ela continua com a gente na ligação para saber como que ela conseguiu sair desse ciclo de violência. Eu consegui sair, foi com o apoio da minha mãe. Até então, eu passava por tudo, só eu sabia. E até o momento que ela me pegou quase me matando, no caso, né? E aí foi quando ela pegou e me mandou embora daqui. Eu contei toda a história para ela. Ela falou, não, me mandou pro interior.
E aí eu fiquei por lá e eu só pude voltar à minha vida normal quando eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. E aí foi quando eu perdi o medo de andar na rua, eu pude ir para os lugares sem medo, sem ficar me vigiando, sem medo de a qualquer momento ele estar perto de mim. Assim, é muito difícil, mas eu acredito que a gente consiga fazer isso, sair, assim como eu consegui, graças a Deus. Mas teve que uma vida vinha se perder para mim poder ter a minha de volta, né? E foi isso que aconteceu. Gente, que relato forte, viu? Tati, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui com a gente nesse assunto tão importante, né? E que bom que ela teve esse apoio da mãe, né? Aqui no nosso Facebook a gente tem alguns comentários. A Carla Loureiro diz: as meninas hoje precisam crescer buscando o empoderamento para não ter que depender de homem agressor, porque há uma diferença, né? Um homem que te trata bem, os seus, para um homem abusador e narcisista. A gente nem pode classificar esses agressores como homem, né? Essa é a verdade. E trazendo esse gancho da Carla, Gi, a gente consegue identificar, porque quando a Eva entrou no relacionamento, ela pensava que tudo eram flores. Quando a Tati entrou nesse relacionamento, ela achava que era o amor da vida dela, assim como essa moça que a gente mostrou agora de São Paulo. Era o primeiro namorado. Essa moça aí, gente, que você está vendo aí na tela, era o primeiro namorado dela. Eles ficaram juntos ali por cerca de 2 anos. A gente consegue identificar esses sinais de que essa pessoa não presta, não vale nada? É difícil, mas tem vários sinais, sim, né? E são sinais que eu relato aqui, verbalizo, até com certa tristeza, porque começa com a parte boa. Essas pessoas manipuladoras começam com um príncipe. São pessoas, até porque deixa a vítima apaixonada. Eu não sei por que ainda gostava dele. Então, existem os requisitos, ainda os vestígios, né, daquela era ainda, do encantamento. Então, vai, busca no trabalho, leva para almoçar, dá tudo na mão, leva flores, é carinhoso. Mas existe um lado também aí que é controlador. Esse lado controlador é que precisa ser realmente analisado. Não, deixa que eu compro, não, deixa que eu vou. Então, o que parece que é proteção é controle. O que parece que é amor, na verdade, é um ciúmes doentio, é uma necessidade de ter o controle o tempo todo da pessoa. Então, os primeiros sinais, Roberta, começam no carinho excessivo e no controle. Agora, para você, qual é o recado que você, depois de toda a sua experiência, Eva, o recado que você deixa para essas mulheres que ainda não conseguiram se libertar? Primeiro ponto é o que elas já disseram, a independência. Isso é muito importante. Você focar em você primeiro. Eu preciso estudar, ter uma faculdade, ter uma profissão, ter o meu dinheiro, ter a minha independência, para mim não aceitar. Fala mais pertinho no microfone. Para mim não aceitar qualquer coisa, qualquer homem que vier. Porque se eu tenho o meu, eu tenho minha dependência, eu tenho minha segurança, eu não vou aceitar qualquer homem que faça qualquer coisa comigo. Ah, ele me trai, tá tudo tranquilo, eu aceito. Ele me controla, tá tudo... Não, se você tem sua dependência, não tá bom, tchau, próximo. Acho que é isso, acho que a independência. A mulher tem que ter o empoderamento, a independência é o principal. Porque ele trabalhou muito isso comigo, de me controlar. Eu sempre trabalhei, sempre tive minha profissão, mas ele me atrapalhava de trabalhar. Ele ia no meu trabalho, ele fazia um barraco, eu perdi o emprego. Ele sempre queria ter o controle de tudo, para me depender dele em todos os sentidos. Agora, para a gente finalizar esse assunto, doutora Laila, a gente também trouxe os dados a respeito do feminicídio, né? Nós tivemos de janeiro até abril 3 a menos em comparação ao ano passado. Enquanto tiver uma mulher morrendo por conta de motivo banal, a gente não pode aceitar isso, né? A gente não pode aceitar uma mulher morrer porque ela é mulher, porque o ex-companheiro ficou com ciúmes e não quer aceitar o fim do relacionamento. Nós não podemos reduzir a mulher a um número. O feminicídio é um número. Ainda é muita mulher morrendo por conta de ser mulher, por conta de relacionamentos, por enxergar como objeto. Então, o feminicídio ele tem uma pena alta e nós precisamos começar a enxergar a situação como ela é, como a própria Eva trouxe. Porque é muito difícil a mulher admitir também a escolha, né, do parceiro que deu errado. Mas a doutora Gi, ela definiu de uma forma muito excelente, que é
começa de um jeito que é a espiral da violência que nós falamos tanto. Começa bem, começa maravilhoso, aí frequenta a casa, depois para de frequentar, isola a vítima, controla as roupas, controla os amigos, controla o telefone, empurrão, até chegar ao feminicídio. Então, a gente tem que ter algumas políticas públicas que já consiga determinar para as mulheres esses sinais. Porque é no dia a dia que você percebe. Perfeito. Obrigada, gente. Uma criticazinha à lei também, como ela disse, a Lei Maria da Penha. Fala com a gente no microfone. Sobre a Lei Maria da Penha. Quando eu ia na delegacia fazer denúncias de que ele estava me ameaçando, o policial da delegacia falava: a gente não pode fazer nada porque ele ainda não descumpriu a medida. Eu falei: não, mas ele está me procurando, ele está me ligando, mas a gente só pode fazer alguma coisa se ele descumprir a medida. Eu falei: o que significa descumprir a medida? É ele te matar, te agredir. Aí, quando eu tiver toda esculhambada, eu venho aqui, ou se eu sobreviver, né? É sobre isso. Obrigada, viu, Eva, pela sua participação aqui com a gente. Fico feliz pela reviravolta que você deu, tá? Continue assim, firme e forte. Obrigada também, Laila Freitas, Gisélia Freitas, obrigada também pela contribuição de vocês.